Muito boa noite, muito boa noite, boa noite, boa noite a todos. É com muita satisfação, muito boa noite, é com muita satisfação mesmo que nós começamos hoje mais um projeto maravilhoso, mais um projeto fantástico. Mais um projeto, a realização, mais uma vez, de um sonho aqui pela Associação Espírita Caritas, nesta segunda-feira maravilhosa, 27 de maio de 2024. Então é com muita satisfação, com muita gratidão que nós começamos aqui hoje esse grande projeto. Um projeto que já vem sendo sonhado há bastante tempo, Os Caminhos de Paulo. Um projeto que já vem sendo trabalhado dentro de mim já há um bom tempo, já há bastante tempo, né? Eu acredito ser bastante tempo para uma maturação assim, né? Eu acredito que um ano e meio, mais ou menos, sei lá, talvez quase 2 anos aí, eu venho mergulhando na história de Paulo de Tarso. Na verdade, esse mergulho na história de Paulo acontece no meio da minha reforma íntima, no meio do turbilhão da minha vida, né? Hoje dá para rir, hoje vira piada, né? Hoje a gente consegue olhar para tudo isso com mais gratidão, hoje a gente consegue olhar para tudo isso com outros olhos, né? Com um olhar mais maduro, mas aconteceu no meio de um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida. Eu sou César de Aquino, para quem não me conhece, tenho 57 anos, sou trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas, e com 57 anos, os últimos 7 anos da minha vida tem sido turbulento, tem sido assim, realmente uma proposta para a minha vida, para me poder mergulhar no meu autoconhecimento. Eu sou consultor de empresas, sou professor universitário, trabalho com Sebrae, Senac, já dou aula há bastante tempo, trabalho com instrutoria e consultoria e trabalho também com gestão de alta performance, gestão de liderança. Trabalho hoje com estratégias comportamentais. E aí, há 7 anos atrás, né, eu já falava de inteligência emocional. Por que eu estou contando isso? Né? Eu já falava de inteligência emocional. Hoje, depois de toda essa turbulência que aconteceu na minha vida, hoje eu falo de inteligência emocional de maneira muito diferente. E aí, no meio disso tudo, vem então Paulo, né? Vem Paulo se aproximando de mim, vem Paulo trazendo para mim algumas informações que subsidiaram de sobremaneira a minha transformação. Então, quando eu olho para a transformação de Paulo, quando eu olho para a história de Paulo, eu me identifico muito com ele. Então, por isso, esse projeto ele tem sido maturado dentro de mim já há bastante tempo, como eu estou dizendo para vocês. Talvez não só nessa minha percepção de 1 ano e meio ou quase 2, mas talvez na percepção do mundo espiritual, talvez isso já vem sendo tratado há muito tempo. E eu creio, né? Eu posso crer dessa maneira. Eu acho que eu tenho uma credencial para poder crer nisso que eu vou dizer, né? Eu creio que talvez isso esteja no meu contrato encarnatório, não é? O que está no meu contrato encarnatório? É trazer informações da minha própria vivência, trazer informações da minha própria lucidez dessa vida espiritual que nós temos aqui na Terra. Sim, porque nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos milenares,
Nós somos espíritos que já estamos vindo de reencarnação em reencarnação, aqui nessa terra, em outros orbes, em outras casas do nosso Pai. A gente vem sendo lapidado. Então hoje aqui, talvez isso faça parte do meu contrato encarnatório, que é trazer todas essas informações, trazer todo esse aprendizado, trazer toda essa vivência, trazer toda essa experiência para que as pessoas possam também enxergarem a transformação, enxergar a reforma íntima, enxergar a mudança de vida como possível e como benéfico. Então, tudo isso vem sendo construído em mim, e por isso surgem esses projetos para mim aqui na Associação Espírita Cartas. Eu acredito que seja por isso, eu acredito que seja por essa transformação interna minha. Então, esses projetos vêm chegando para mim, para me colocar justamente diante, dessas experiências, para poder trazer para vocês, trazer para aqueles que nos acompanham, de maneira clara, objetiva, gratuita, trazer para todos vocês essa comprovação, trazer a comprovação, trazer as claras, trazer à tona que a transformação de vida, que a reforma íntima, apesar de ter que ser enfrentada de maneira corajosa, ela é de uma energia fabulosa e ela é possível. Ela é importante que a gente encare ela na nossa vida. Então, por isso o projeto, então, por isso essa gratidão de nós trazermos esse projeto aqui para a Associação Espírita Cartas. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui, falando sobre os caminhos de Paulo. E é importante dizer, é importante deixar bem claro, para que a gente não coloque expectativas maiores do que elas podem ser, não é? Quero pedir esse auxílio, a todos nós, a todos vocês que nos acompanham, não é? Que quem está aqui não é um teólogo, não é um filósofo graduado, não é um professor de doutrina espírita, não é assim não sou ninguém, não sou nada, na verdade não sou nada, eu sou um mero trabalhador, um mero instrumento nas mãos do nosso Pai, um mero instrumento nas mãos do nosso Pai Jesus, do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão mais velho, do nosso modelo e guia. É importante deixar isso bem claro, porque quem está aqui, na verdade, é um cara apaixonado por isso, não é? Apaixonado por história, apaixonado por conhecimento. Sou autodidata desde criança. Desde criança eu sou um cara muito curioso. Eu sou um tipo do cara que, assim, desde criança, desde criança eu tenho isso muito do meu pai. O meu pai que são as pedras do meu pilar, Meu pai são as pedras do meu muro, costumo dizer isso sempre para ele, Agora, coitado, com Alzheimer e Parkinson, mas eu ainda digo isso para ele. Você são as pedras do meu muro, os pilares, as pedras do meu pilar. Eu falava para a mamãe, Mamãe já transpus para o outro mundo, para a pátria espiritual, o ano passado, fazemos um ano agora e pouco, que ela nos deixou, que ela partiu, mas eu dizia para ela: a senhora é a raiz da minha árvore, não é? E eu ficava brincando com os dois, você é a raiz da minha árvore, você e meu pai as pedras do meu pilar. Mas eu tenho muito isso do meu pai, porque desde pequeno, desde criança, ele, quando brincava comigo, ele insistia comigo de eu ir um pouco além. Papai, desde pequeno comigo, ele sempre insistia comigo de eu ir um pouco além, sabe? Então, se ele me ensinava algo, ele me perguntava se eu não estava vendo algo diferente. Se ele brincava comigo com algum brinquedo, ele perguntava para mim: mas dá para fazer outra coisa? E assim eu fui crescendo,
e observando muito meu pai, né? E meu pai sempre, ele nunca fazia algo de uma coisa só. Ele sempre expandia o conhecimento. Papai sempre foi um cara muito criativo, um cara muito metódico, muito sistêmico, né? E com isso eu desenvolvi a partir dessas crenças que ele vem me trazendo, né? De criar em mim também uma habilidade de autodidatismo, de curiosidade, de ir também além, né? Eu me lembro que eu brincava com instrumentos, com brinquedos eletrônicos quando eu era pequeno, e eu gostava de desmontar. Eu sou um pouco de engenheiro, apesar de ser administrador de empresas, mas eu tenho um pouco de sangue de engenharia. Talvez em vidas passadas eu creio ter sido algo mais ou menos dessa praia aí, né, de engenharia. Então eu gosto muito de fazer as coisas manuais, né? E aí eu desmontava um brinquedo e fuçava no brinquedo e queria conhecer todas as peças. E quando eu montava de diferente, já criando um outro tipo de brinquedo, né? E assim foi indo com o passar da minha vida, né? Eu sempre busquei algo mais. Então eu sempre fui autodidata desde pequeno. E sempre com também outra coisa que eu desenvolvi, uma outra habilidade, é a visão sistêmica. Ou seja, mesmo que eu estudasse determinada disciplina, aquela disciplina não ficava com foco só naquilo que precisava de ser estudado. O 2 mais 2 para mim era 4, mas poderia fazer outras coisas com estes algarismos. Poderia ser, por exemplo, 22, não é? E de 4 a 22 existem vários outros algarismos com várias outras informações a partir daí. Então, eu desenvolvi a minha vida dessa maneira. Então quem está aqui, né? Quem está aqui não é um teólogo, um professor da doutrina espírita, e sim um trabalhador da doutrina espírita. Eu sou César de Aquino, tenho 57 anos, sou administrador de empresas, como disse, consultor, treinador, trabalho com estratégias comportamentais e sou um trabalhador da doutrina espírita. E sou um apaixonado por essa doutrina, que é para nós consoladora, que é para nós transformadora na nossa vida. E já se vão aí praticamente 20 anos eu me encontrando dentro da doutrina espírita, e agora, nos últimos 7 anos, e mais precisamente nos últimos 3 anos, de maneira mais profunda, né, em contato com as obras de Allan Kardec, com as obras básicas, com as obras de André Luiz, com as obras de Paulo. Então, quem está aqui para poder trazer essas informações, compartilhar isso com vocês, compartilhar esse projeto aqui com vocês, é o César de Aquino, trabalhador da doutrina espírita. Que isso fique bem claro. Por quê? Porque talvez eu não traga alguma informação dentro de toda essa história. Eu estou procurando sempre ser um pouco zeloso, ser bastante zeloso com as informações em torno de toda essa história, né, desse apóstolo de Jesus. Tem sido um pouco zeloso nessas informações. Eu, como eu disse agora há pouco, sou, né, sempre fui autodidata, sempre busquei informação, sempre busco informação e procuro profundidade nas informações. Então o que vou trazer para vocês é o que eu coletei, é o que eu busquei a partir então dos meus conhecimentos, a partir das minhas habilidades, a partir da minha competência. E vamos fazer aqui qual que é o objetivo, né, de falarmos sobre os caminhos dentro do projeto Caminhos de Paulo. Qual que é o objetivo de falar de Paulo? O meu objetivo também não é me prender simplesmente na história de Paulo, porque aí a gente pode cair em algumas armadilhas, a gente pode
cair numa armadilha, por exemplo, de faltar informação sobre a história de Paulo, não é? Se a gente pega, por exemplo, se pegamos, por exemplo, os estudos lá iniciais, os primeiros livros escritos da nossa Bíblia cristã, que foi traduzido por mais de 400 idiomas. Então, desde lá do início, do aramaico, do hebraico, do grego, do latim, desde lá do início das escritas, desde o início desses idiomas, até agora, muita coisa foi traduzida, muita informação foi traduzida, e talvez nós não ganhemos aqui essa originalidade destas traduções. Então vou trazer para cá aquilo que eu consegui a partir das minhas habilidades, a partir das minhas competências, não é? E aí então trazemos a partir daí as reflexões dentro da doutrina espírita, não é? Dentro da doutrina espírita, que é onde nós estamos aqui, que é o contexto, né, que nos envolve, que nos engloba aqui dentro da minha própria experiência como trabalhador espírita, não é? Então é importante que a gente deixe isso bem claro agora nesse primeiro programa, né? Porque o que nós vamos trazer aqui para vocês é isso. O que eu quero trazer, o meu grande objetivo para vocês, o meu grande objetivo aqui é trazer um pouco mais de conhecimento, para que nós possamos, como o próprio Paulo diz, como nós vamos mais à frente, eu vou trazer essas informações de maneira mais precisa, mas Paulo, por exemplo, ao escrever para os Colossenses, escrever para os Filipenses, nas suas cartas, ele coloca isso, ele coloca essa importância do conhecimento, da busca das informações e da busca do conhecimento, principalmente do conhecimento de Jesus, do conhecimento do Mestre Jesus, conhecimento da palavra. Refletir sobre isso. Ele coloca isso nas cartas que ele escreve, nas várias cartas que ele escreveu. Então, já trazendo um pouco dessa informação, né, o que nós queremos trazer para vocês aqui, agora não através de cartas, não é? Agora através de uma informação, através de um programa aqui nas redes sociais, né? Eu estou também fazendo uma gravação, né? Eu vou gravar e nós vamos deixar também à disposição do canal do YouTube, lá também da Associação Espírita Cartas. Eu quero, talvez, no próximo programa, nós já transmitirmos diretamente através do YouTube também, tá ok? Eu estou aqui me adaptando aqui nos meus equipamentos, né, nos softwares aqui, nas aplicações aqui dos softwares, né? Estou aprendendo um pouco mais aqui a fazer isso, que é outra curtição minha, né? Eu gosto dessa coisa aqui de filmar, de transmissão e tal. Então estou aprendendo aqui um pouquinho com os softwares aqui, como é que faz essa conexão aqui no meio do caminho, né? Então provavelmente também na próxima segunda-feira, provavelmente a gente consiga também transmitir a partir do YouTube, né? Diretamente no YouTube. Então, teremos aqui duas plataformas no YouTube, né? No YouTube, inclusive, dá para a gente poder interagir através do chat, aqui também, né? Alguém que tiver alguma pergunta, quiser interagir, a gente vai interagindo aqui também na live, né? Aqui também vai dar, mas nós teremos duas plataformas, aqui no Instagram e lá no YouTube da Associação Espírita Cartas. Já entra lá, clica lá no sininho, se inscreva lá no canal da Associação Espírita Cartas para você poder receber também notificações de novos vídeos, né? Existem outros vídeos sendo feitos por outros trabalhadores que você também pode gostar. Então, esse primeiro momento aqui da nossa live, né? Eu quero trazer essas explicações, quero trazer essas colocações, né? De que quem está aqui, na verdade, é um apaixonado por esse tema, né? Que vem sendo transformado, né? Que vem sendo profundamente transformado através
da doutrina espírita, que é reveladora, que é consoladora para nós, né? Através das cartas de Paulo, através da vivência de Paulo, né? Eu tenho sido profundamente transformado e quero agora, então, trazer para vocês, compartilhar com vocês essa minha transformação. Compartilhar com vocês as várias reflexões que eu tenho a partir daí, as várias filosofias. Eu não sou um filósofo graduado, não é? Não sou um filósofo graduado, mas sou um apaixonado filósofo, não é? Então eu gosto da filosofia demais, então a partir dela também eu consigo fazer aí algumas análises, né, a partir do conhecimento que a gente tem, fazer algumas análises para que a gente possa trazer à tona essa história de Paulo, né? Então gratidão imensa a toda a nossa espiritualidade maior, gratidão aos nossos coordenadores, benfeitores, irmãos espirituais, coordenadores desse programa. Tem os, né, aqui eu não estou aqui sozinho, estou aqui a partir de um coordenador, né, espiritual, provavelmente, é claro, né, provavelmente não, certamente ele está aqui presente conosco, né, acompanhando esse programa. Gratidão aos meus guias e mentores espirituais, aos meus anjos da guarda, a todos os irmãos que foram encaminhados aqui também para participarem desse momento, que é também, não deixa de ser um momento de trabalho nosso, né, de doação de energia e um momento de oração, um momento de conhecimento, um momento para que a gente possa amadurecer, né, intelectualmente a partir dessas histórias, a partir da doutrina espírita, e também nos amadurecermos moralmente, que é uma coisa que eu friso sempre, que para mim tem sido muito importante, que é o nosso crescimento moral. É o nosso crescimento moral. O crescimento moral e o crescimento intelectual subsidia, nos dá força para que a fé seja sustentada, para que nós tenhamos fé. E aí, daí para frente, que a gente possa cumprir com as leis divinas, com as leis que nós precisamos de ter sempre na nossa conduta de vida durante a nossa jornada evolutiva. Não é isso? Muito bem. Então, esses primeiros momentos aqui, nós já estamos aí pouco mais de 20 minutos da nossa live. Eu quis ter esse excesso de zelo, trazendo para vocês essas informações e deixando vocês tranquilos, né? De quem está aqui é um apaixonado, somente um apaixonado, um trabalhador da doutrina espírita, trazendo essas informações para vocês. Então, se vocês quiserem, né, podem colocar aí nos directs aí alguma pergunta, a gente vai se interagindo, né? Depois, se for o caso, tiver alguma dúvida, pode mandar essas dúvidas para nós através do direct, não é isso? Eu vou depois eu vou colocar aqui quando eu deixar gravado, vou colocar aqui na descrição, né? Vou deixar aqui o meu e-mail, vou deixar aqui o meu WhatsApp, para às vezes alguém queira, né, compartilhar alguma experiência, a gente pode trazer também essa experiência junto para nós aqui, para a gente poder compartilhar tudo isso, ok? Trazer alguma experiência, trazer alguma colocação, alguma informação nova, não é? Então vocês podem me mandar por e-mail ou mandar também no meu WhatsApp, para a gente poder ir compartilhando isso. Esse programa será um programa, não é um programa isolado, é um programa de evolução de todos nós. Então, estamos abertos, né, para que a gente possa fazer isso juntos, para que a gente possa construir isso juntos. Tudo bem? Bom, beleza. Então vamos lá. Caminhos de Paulo, né? Por onde a gente começa? Caminhos de Paulo. Quem foi? Quem foi Paulo? A primeira pergunta que nos surge é essa, né? Quem foi esse irmão? Quem foi esse espírito? Quem foi Paulo em toda a sua história? E é interessante que quando nós começamos a mergulhar na história desse nosso irmão, quanta coisa interessante a gente começa a observar, né? Olha só. Paulo, na verdade, ele vem a ser considerado Paulo
só depois da sua revelação, que é quando ele então está na estrada de Damasco. Todos conhecem essa passagem, né? Ele está na estrada de Damasco e aí então ele recebe ele tem um encontro extraordinário, né? Ele tem um encontro sobrenatural, verdadeiramente sobrenatural, com o nosso Mestre Jesus. Então, antes disso, só depois disso é que ele começa a ser considerado Paulo. Antes ele era considerado, então, Saulo, não é? Ele era chamado Saulo de Tarso. E Saulo, qual que é o significado da palavra Saulo? Olha só que interessante. É um significado hebraico que significa peça a Deus por um filho. E aí a gente começa a entender a gente começa a entender as conexões, né, que são feitas no nosso mundo espiritual. Toda a simbologia, por isso a grande importância dos nomes, né? Por isso a grande importância dos nomes. Eu quando olho, por exemplo, né, para o meu filho, eu tenho um filho chamado Pedro, né? E olha as conexões, olha as conexões importantes, né? E assim, se eu soubesse disso antes, né? Oh meu Deus, se eu soubesse disso antes, não é? Talvez eu poderia ter me preparado um pouco mais. Mas olha só, meu nome é César. César é um nome assim, imperioso, né? E o meu filho Pedro se chama Pedro, pedra, não é? Olha só a conexão espiritual. A conexão espiritual entre pai e filho. O Pedro é um cara, claro, né? Não precisa nem dizer que eu sou apaixonado, não é? Eu amo demais da conta. Mas é um cara que veio para me ensinar a ser mais flexível, a ser mais sereno, a ser mais ameno, a ser menos intenso. Por quê? Não é? Por quê? Não tem jeito de bater com pedra, não tem jeito alguém imperioso, né? Alguém doutrinador, não é? Bater com pedra, não tem jeito. Você bate até ficar levinho, até o couro ficar esticadinho, até o couro ficar bem, né, bem esticadinho, bem razoável, dá até samba. O couro da gente fica esticadinho, mais esticadinho do que cuíca. Não é? E olha só, a gente olha para o nome de Saulo, a gente já começa a ver as conexões que existem por trás disso. Né? Peça a Deus um filho. Olha que bacana. Que bacana isso. Olha só que maravilhoso isso dentro da história. Peça a Deus por um filho. A gente pode talvez entender como Deus trazendo Paulo, como trazendo já Saulo, dentro de toda esse contexto de vida que ele teve, filho de hebreus, né? Os pais dele eram hebreus da tribo de Judá, por isso considerados judeus, né? E ele traz esse significado. Peça a Deus por um filho. Os pais de Saulo colocam esse nome em Saulo, né? Então olha só, filhos de judeus, né? Filho de hebreus da tribo de Judá. E ele nasce em Tarso. Tarso é uma cidade universitária. Então, olha só, sendo uma cidade universitária, os próprios pais, os pais de Saulo já eram pessoas eminentes ali, né? Pessoas bem relacionadas dentro da cidade. Eram pessoas de bons recursos, eram pessoas que já trabalhavam em torno daquele processo
né, de aproximação das leis, de aproximação de um ensino um pouco mais profundo. Então, Saulo já nasce no berço, não é, de uma cidade que já o envolveria com esse processo de ser alguém já orientado pelas leis, né? Daqui a pouco nós vamos observar, Saulo era extremamente eminente também, era uma pessoa extraordinária, né? Era uma pessoa muito culta. Então ele nasce em Tarso, cidade universitária, capital da Cilícia, e foi educado de maneira rigorosa. Ele é conduzido então, né, ele é conduzido para Jerusalém para ser doutrinado, para ser educado por Gamaliel. Então ele é doutrinado, ele é educado rigorosamente na fé, na lei judaica. Ele é rigorosamente educado sobre as leis da Torá. A Torá, eu também não tinha esse conhecimento profundo a respeito disso, mas quem o conhece sabe então que a Torá, ou Bíblia hebraica, também considerado como Bíblia hebraica, é o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E constitui também a primeira parte hoje da nossa Bíblia cristã. Então, é claro que ali tem mais informações dentro da escrita daquela cultura, daquela época. Observem que de lá para cá, como eu disse agora há pouco, mais de 400 traduções em línguas, em idiomas diferentes. Então, quanto que isso veio sendo mudado? Hoje, o que a gente lê na nossa Bíblia católica ou no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos de maneira fiel a origem daquelas, né, do que era doutrinário lá naquela época. É claro que hoje, né, tradutores, estudiosos de maneira mais profunda nessa área, claro, vão ter essas informações. Mas para nós aqui, isto nos basta. Importante dizer, importante salientar essa doutrina sobre as mãos de Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel passa a ser de extrema importância na vida de Saulo. Gamaliel é o norte para Saulo. A partir de Gamaliel, Saulo constrói nele toda a crença judaica. E por isso a gente começa a entender por que ele perseguia os cristãos. Não era por maldade no coração. Quem não conhece verdadeiramente a história de Paulo e aí a sua transformação, e isso me chama muita atenção, Saulo persegue os cristãos não por maldade no coração. Não é isso. Depois nós vamos trazer também algumas partes da história, né, de Paulo e Estevão. Nós vamos aqui passar por alguns momentos dessa história do livro de Paulo e Estevão, né? Existe um diálogo entre Paulo e Estevão, os dois excelentes oradores, e Saulo concorda com a morte de Estevão sendo apedrejado. Inclusive Saulo acompanha essa execução, não é? E a gente pode perceber pela história que não é a maldade que ele traz do coração, e sim o que era para ele extremamente verdade. Ele era rigoroso com relação àquilo, ele não conseguia entender, ele não conseguia sincronizar a vinda do Mestre Jesus, a doutrina que o Mestre Jesus estava colocando naquela época. Ele não conseguia encontrar, por causa da sua crença enraigada, a sua crença rústica,
naquilo que ele acreditava, firme naquilo que ele acreditava, ele não conseguia se conectar, ele não conseguia verificar conexão com a vinda do Mestre Jesus, que era o Messias prometido. Ele não consegue entender, mesmo com toda aquela cultura que ele tinha, que ele estudava, por causa dessa rigorosidade, dessa retidão. E aqui uma das características que a gente pode perceber em Saulo é que ele era extremamente radical. Ele era extremamente radical. Ele não tinha uma personalidade emocional, e sim uma personalidade racional. Ele era extremamente racional. Talvez ele tenha conseguido essa habilidade racional por causa do estudo da lei. A lei era muito rigorosa, tanto é que existe entre uma passagem e outra, a gente pode perceber entre quando nós navegamos na história do Mestre Jesus, quando nós navegamos na história, nas informações que os nossos irmãos espirituais nos trazem, a gente pode perceber a vinda do Mestre Jesus. Ele separa, né? Inclusive ele coloca isso nos seus ensinamentos, né? Ele é a espada, ele não veio destruir a lei, mas ele veio separá-la, né? Ele não veio destruir, mas ele veio separar a lei. A lei entre a lei rigorosa, a lei pesada, a lei da mão pesada, a lei do pai que é pesado, que é temeroso, não é? A lei antes de Deus, antes do Mestre Jesus, a lei de Deus antes do Mestre Jesus é uma lei rigorosa. É uma lei da mão pesada, é uma lei da... Lei é lei. Siga. Quando o Mestre Jesus vem à Terra, ele vem trazer a lei do amor. E aí, por isso, essa transformação, por isso esse impacto energético tremendo na história da humanidade. Foi um impacto imenso na história da humanidade. Imenso na história da humanidade. Porque até ali era a rigorosidade da lei. E a partir da vinda do Mestre Jesus, apesar que Mestre Jesus também tinha suas características de racionalidade, mas ele já trazia mais emocionalidade. Ele já trazia mais temperança, ele já trazia mais serenidade, ele já trazia mais o amor, ele já trazia mais o acolhimento. E enquanto se isolavam doentes, enquanto se vendiam filhos que não eram agradados, enquanto se cortavam a cabeça de filhos, se nascesse um filho doente, ele era decapitado, ele era morto. Os leprosos eram isolados, as prostitutas eram consideradas nada, como ninguém, eram mortas à apedrejada. A lei, muitas vezes, muito dura, vem o Mestre Jesus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é? Abraça os leprosos, beija os leprosos. Acolhe aquele que está em sofrimento. Olha com compaixão. A história do bom samaritano é muito claro para nós, essa coisa da compaixão. Ele vem trazer as leis do divino amor. Qual que é a lei máxima? Quando antes de Cristo, qual que era a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus com toda a sua sabedoria, com toda a sua força, com toda a sua racionalidade. Amar a Deus, não poderia haver outra coisa a não ser isso. Essa era a primeira e máxima lei. Quando vem o Mestre Jesus, ele acrescenta: amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro aquilo que você não gostaria que não fosse feito para você. Fazer ao outro aquilo que você quer que faça para você. Fiquem juntos. Perdoe. Tenha caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Autoconhecimento. Você encontre a verdade o libertará. Qual é essa verdade? A verdade do autoconhecimento. Então vem o Mestre Jesus e coloca, não por terra, mas acrescenta uma série de outras coisas. Então olha só o impacto que isso era. E para Saulo não aceitava isso. Então observe a perseguição de Saulo pelos cristãos, a perseguição de Saulo aos cristãos, me perdoe, não é por maldade, é por acreditar piamente naquilo que ele acreditava. Nós encontramos muitas pessoas assim hoje. Encontramos muitos Saulos pela estrada. Encontramos. Pessoas que não querem saber do outro, não querem ajudar do outro. Pessoas que ainda vivem no mundo, um por si, Deus para todos. Nem Deus para todos. Vivem no mundo do cada um por si. Nós encontramos ainda pessoas que vivem a lei de leão. Olho por olho, dente por dente. Você me prejudicou, eu te prejudico mais ainda. Nós ainda encontramos, inclusive no mundo espiritual, os nossos obsessores. Obsessores, irmãos nossos que deixaram a terra e não concordaram com alguma coisa que nós tenhamos feito. Que ainda nos persegue, acreditando que por essa perseguição vai conseguir vingar de nós. Ou daquilo que por acaso não aceita. Obsessores estudiosos que tramam em encontrar em nós o nosso sentido central para que ele possa intervir na nossa vida. Então encontramos isso nos dois mundos, encontramos isso no mundo material e no mundo espiritual. Encontramos ainda irmãos aqui pela estrada afora, muitos Saulos, que ainda não conseguiram se transformar. Como encontramos também no mundo espiritual os nossos obsessores, que ainda vivem a outra lei. Dente por dente, olho por olho. Que ainda vivem a lei, nós temos aqui no mundo material e no mundo espiritual, nós temos ainda pessoas que acreditam que se sua mão te prejudicar, corta a mão e joga fora. Nosso Mestre Jesus, inclusive, utiliza isso como metáfora, mas ele vai além disso. Ele ainda assume alguns processos, alguns pequenos procedimentos da lei anterior. Se você está mal com o teu irmão, antes de doar, antes de fazer a sua doação, vai lá e converse com o teu irmão e se reconcilie com o seu irmão. Isso é coisa da lei antiga. Então observe que Saulo perseguia por acreditar de maneira racional, de maneira radical, a lei que ele foi educado. Não era de coração endurecido, não era de maldade.
E talvez por isso, o nosso Mestre, Deus Todo-Poderoso, escolhe ele por essa justiceira, por esse sentimento justo que ele tinha. E aí também provoca na vida dele algo de maneira profunda, não é? E o interessante, uma curiosidade interessante, Gamaliel não perseguia os cristãos. Gamaliel, mestre, doutor da lei, já antigo, um ancião, ele olhava e via muito além do que pessoas racionais como Saulo via naquele momento. Saulo via a lei, cumpra-se. Isso não existe, essa coisa de que esse carpinteiro aí, ser o Messias, que é isso? Nós estamos esperando um rei. Claro, Saulo também estava sobre a ebulição do seu orgulho, do seu ego, claro e evidente, não é? Claro e evidente. Então é esse carpinteiro? Não, esse carpinteiro não pode ser o nosso Messias, o aguardado, o nosso rei dos judeus, não é? Imagina, não é? Agora Gamaliel enxergava mais, Gamaliel já enxergava longe, Gamaliel já tinha uma visão sistêmica, Gamaliel já observava como que a história ia se transformar, porque ele já tinha visto outras histórias se transformando, claro, mas ele era simplesmente um professor, ele era um mestre, apesar de ser doutor da lei, ele conhecia a lei, mas conhecia também algo mais, não é? Ele conhecia algo mais. Saulo também era considerado um cidadão romano. Por quê? Seus pais, como pessoas bem envolvidas na sociedade, conseguiu para ele também, né, a benéficia de ser um cidadão romano. Sua família possuía muitos recursos, como a gente já tinha dito, e ele consegue então a cidadania romana. Tudo isso facilita muito, né, para ele essas idas e vindas, né? Saulo era zeloso e rigoroso com a lei, como nós já tínhamos falado, considerava incompatível essa questão de Jesus ser o Messias. Foi um aluno de destaque, um excelente orador, falava vários idiomas, latim, grego, aramaico, hebraico, culto nas culturas e filosofias grega, romana, helenística, judaica, grande erudito, estudioso e historiador. Saulo era considerado uma pessoa de altíssimo nível. Então observa, era um intelectual. Saulo era um intelectual, no entanto, com características de personalidade radical, racional. Não aceitava, não era flexível a outras questões que não eram compatíveis com a lei judaica. Não aceitava nada com relação a isso. Muito bem. Nós temos aqui dois momentos. Nós temos dois momentos da vida muito importantes de nós fazermos essa cisão, né? O primeiro momento é o momento do nascimento de Saulo até Saulo se envolver com várias situações, até que ele, então, logo depois da execução de Estevão, Saulo, então,
parte para Damasco. E aí, eu convido todos vocês, a lerem esse pequeno trecho. Leem em Atos dos Apóstolos os versículos finais. E leiam em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 9. Os dois primeiros versos, o versículo 1 e o versículo 2, é muito importante para nós. Vou trazer para vocês aqui esse versículo. Eu acho ele de muita importância nos nossos estudos. Eu achei de muita importância esses dois versículos. No Atos dos Apóstolos, do versículo 1, nós encontramos assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum cristão no caminho, quer homem ou mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Observe esses dois versículos. Observe o que passava pela cabeça de Saulo naquele momento. Observem isso. Como que estava a cabeça de Saulo? Como é que estava aquele momento? Como é que eles se viam naquele momento? Paulo ainda envolvido com tudo aquilo, com a morte de Estevão. Com a morte de Estevão, não, com a execução de Estevão. Estevão é executado a pedradas. Estevão recebe, eu vou trazer depois alguns trechos, depois de um diálogo de oradores, né, magníficos entre ele, Estevão e Saulo. Os dois se discutem, mas numa discussão assim, não é? Nobre, não é? Infelizmente Estevão perde na discussão, porque Estevão, ele ajuiza-se, né, para si próprio. Ele é o próprio juiz, né? Ele defende a si mesmo diante de Saulo e diante do fórum que estava lá. Estevão perde na discussão, então ele é condenado à morte. E a morte naquela época, uma das maneiras, né, apesar de ter sido sugerido o açoite com chicotadas, os chicotes naquela época a gente também já sabe, eram chicotes cheios de pedaços de ferro, né, para poder dilacerar o corpo da pessoa. Chamava tripalium na época, não é? Tripalium, que era um chicote para poder martirizar-se, né? Para poder bater nos escravos, quem era preso, quem era condenado. Então, Estevão é condenado à morte a pedradas. Então, observe que eu não consigo imaginar a cena, mas se a gente pudesse imaginar a cena, Saulo é envolvido disso. Saulo está no meio daquele, ele já vinha sentindo a pressão de tudo aquilo, a pressão dentro dele entre ele cumprir com a lei judaica
e ele aceitar a lei vinda do Mestre Jesus, do Messias. Ele já vinha entre esse conflito interno. Imagina o conflito, imagina aquele momento. Então, no versículo 1, né, a gente consegue ler sobre isso. Saulo ainda envolvido naquele clima de mortes e perseguições. Então imagina como é que estava a cabeça daquele cara. Um intelectual, um estudioso, quase um nobre, uma pessoa de influência, uma pessoa culta, uma pessoa cheia de informações, de boas informações, de uma boa educação naquela época, né? Imagina ele envolvido no meio disso tudo, ele fazia parte, né? Ele fazia parte de um partido político chamado fariseus. Ele fazia parte de um grupo de fariseus que eram os fariseus de dispersão. A função deles era dispersar o que estava acontecendo naquele momento. Dispersar qualquer balbúrdia, qualquer coisa que acontecia que feria as leis judaicas. Esse grupo de fariseus, eles interviam para poder dispersar. E aí então dispersava, liquidava quando precisava de liquidar, prendia quando precisava de prender, persuadia quando precisava de persuadir. Essa era a função daquele grupo, daquele partido de fariseus. E Saulo fazia parte desse grupo de fariseus dispersivos. Só que Saulo não se contentava. Ele prendia, ele chegava a vias finais, como chegou com Estevão, por exemplo. Então imagina como é que estava a cabeça dele. Cheio de conflitos internos, emocionais, com tudo aquilo, envolvido com tudo aquilo. Ele tinha se separado, a noiva dele tinha morrido também, falecido pouco antes. Ele tinha ficado sem a esposa dele, que era uma seguidora cristã, né? E ele não concordava, apesar de ser apaixonado por ela, Abigail, apesar de amá-la, apesar de ser apaixonado por ela, Abigail, irmã de Estevão, não é? Nós vamos trazer esses trechos depois, né, que estão no Paulo e Estevão, né? Então ele perde Abigail ainda, né, falecida. Então imagina Saulo sozinho, envolvido com todos aqueles conflitos, envolvidos com todo aquele desespero. Ele então vai ao sacerdote e pede as ordens para que ele carregue, e aí então ele pega a estrada de Damasco. E aí então ele pega a estrada de Damasco. Convido vocês a lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Faça como eu faço. Não leia só o capítulo 9. Já leu hoje, já leu 7, lê todo. Eu sou assim, os professores mandavam fazer uma lição, eu pegava aquela lição, lia antes, lia depois. Não é? Eu não me contentava com uma coisa só, não. Mas por que isso? Eu sempre questionava, aí eu ia buscar para trás, onde estava mais informação, né? Ou então eu mergulhava, ia atrás de mais informação. Não é assim? A gente tem que, né, buscar mais, tem que aprofundar, tem que mergulhar, não pode ficar raso. Mas é isso. Mas convido vocês a lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9, para acompanharem esse trecho, né, que aí então é a nossa segunda aula. Na próxima segunda-feira nós entramos nesse momento. Na próxima segunda-feira nós entramos a partir daí, a partir da transformação de Saulo em Paulo. Aí nós começamos a tratar Paulo. Enquanto Saulo, o significado de Saulo é
peça a Deus por um filho, ele se transforma em Paulo, o pequeno. Olha que maravilha. Pequeno em estatura. Paulo, o pequeno em estatura. Então ele deixa de ser grande, ele deixa de ser maioral, ele deixa de ser o cara para ser um discípulo, para ser um apóstolo do nosso Mestre Jesus. Que maravilha! Essa transformação é maravilhosa. Aguardo você na próxima segunda-feira, dia 3, para a gente poder dar continuidade a essa história. Nosso programa sempre vai acontecer das 19 às 20 horas, não quero passar muito tempo, né? Porque muitas pessoas têm alguns outros compromissos, também querem descansar e tal. Então nós vamos combinar sempre assim, das 19 às 20 horas. Então, na próxima segunda-feira, aguardo você para que a gente possa continuar os caminhos de Paulo e filosofando dentro do nosso contexto, o que a gente pode aprender com tudo isso. Ok? Obrigado a todos vocês, obrigado por todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que maravilha, cheio de bacana, cheio de gente, que coisa maravilhosa, agradeço, gratidão demais a todos vocês que nos acompanharam, gratidão imensa. Convide mais pessoas, se você gostou, se você achou que faz sentido, convide mais pessoas para que vocês estejam conosco no nosso próximo encontro, para que a gente possa conversar mais sobre os caminhos de Paulo. Até mais, tchau para vocês, obrigado, gratidão a todos vocês, gratidão pelo acompanhamento, gratidão a toda a nossa espiritualidade. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Abraço!